O teishoku é uma das formas mais tradicionais e equilibradas de se alimentar no Japão. Mais do que apenas um prato ou uma combinação de alimentos, ele representa um conceito cultural profundamente ligado à forma japonesa de enxergar a alimentação, o equilíbrio nutricional e a harmonia entre os ingredientes. A palavra teishoku, wa jinshi, pode ser traduzida literalmente como refeição fixa ou menu definido. Em termos simples, trata-se de uma refeição composta por vários pequenos pratos servidos juntos em uma bandeja, formando um conjunto completo. A estrutura clássica do teishoku segue um princípio tradicional chamado Ichiju Sansai, que significa uma sopa e 3 acompanhamentos. Esse conceito surgiu a partir de práticas alimentares antigas ligadas à aristocracia japonesa e também aos templos budistas. Na prática, a refeição costuma incluir arroz branco cozido, chamado gohan, uma sopa, normalmente a famosa sopa de miso, e diversos acompanhamentos menores que podem variar bastante. Esses acompanhamentos podem incluir peixe grelhado, carne, tofu, legumes cozidos, vegetais em conserva e outros ingredientes preparados de diferentes maneiras. A origem do teishoku remonta ao período Edo, entre os séculos 17 e 19, quando o Japão viveu uma fase de estabilidade política e grande crescimento urbano. Com o aumento das cidades, surgiram muitos restaurantes e casas de comida que serviam refeições completas para trabalhadores, comerciantes e viajantes. Foi nesse contexto que o conceito de refeições com preço fixo e pratos variados se popularizou. O teishoku oferecia algo muito importante para a época: uma refeição nutritiva, equilibrada e relativamente acessível. Uma característica marcante do teishoku é o cuidado com a apresentação. Na culinária japonesa, a estética é extremamente valorizada. Os alimentos são organizados de forma específica na bandeja. O arroz geralmente fica à esquerda, a sopa à direita e os acompanhamentos são posicionados na parte superior ou central. Esse arranjo segue princípios de harmonia visual e equilíbrio. As cores dos alimentos também são levadas em consideração, criando combinações que incluem branco, verde, vermelho, amarelo e marrom. Além disso, o teishoku está fortemente ligado à sazonalidade. A culinária japonesa valoriza muito os ingredientes de cada estação do ano. No inverno, por exemplo, é comum encontrar pratos mais quentes e reconfortantes, como peixes grelhados e vegetais cozidos em caldo. No verão, aparecem preparações mais leves, como tofu frio, saladas simples e pratos com sabor mais delicado. Com o passar do tempo, o teishoku evoluiu e hoje existem muitos tipos diferentes, geralmente definidos pelo prato principal. Um dos mais conhecidos é o tonkatsu teishoku, que inclui uma costeleta de porco empanada e frita, acompanhada de arroz, sopa de miso, repolho fatiado e conservas. Outro bastante popular é o karaage teishoku, cujo prato principal é frango frito japonês, muito crocante por fora e suculento por dentro. Existe também o yakizakana teishoku, um dos mais tradicionais, que tem peixe grelhado como prato principal, muitas vezes servido com rabanete ralado e molho de soja. Já o ambagu teishoku traz o ambagu, um tipo de hambúrguer japonês, servido geralmente com molho e acompanhado de arroz e vegetais. Outro exemplo interessante é o tempura teishoku, no qual o destaque são legumes e frutos do mar empanados em massa leve e fritos rapidamente. Entre os pratos mais reconfortantes está o nikujaga teishoku, que inclui o nikujaga, um prato caseiro feito com carne, batata, cebola e molho de soja adocicado. Também existe o sabashioyaki teishoku, que traz cavala grelhada com sal, um clássico muito comum no Japão. Em restaurantes mais modernos, também aparecem versões com curry japonês, como o curry teishoku ou pratos de carne grelhada. O interessante é que, apesar de existirem muitas variações, a estrutura do teishoku quase sempre permanece a mesma: arroz, sopa e acompanhamentos equilibrados. Isso cria uma refeição completa e nutritiva. Quando comparamos o teishoku com refeições típicas do Ocidente, surgem diferenças culturais bastante interessantes. Na Europa, por exemplo, muitos países tradicionalmente servem refeições em sequência, com entrada, prato principal e sobremesa. Na França ou na Itália, por exemplo, cada etapa da refeição é servida separadamente, enquanto no teishoku todos os pratos chegam juntos. Outra diferença importante está na forma de montar o prato. No Japão, cada alimento geralmente fica em seu próprio recipiente. Já na culinária ocidental, especialmente em muitos países europeus, os alimentos costumam ser colocados juntos no mesmo prato. No Brasil, existe uma comparação bastante curiosa entre o teishoku
e o famoso prato feito, conhecido como PF. Assim como o teishoku, o prato feito é uma refeição completa e relativamente barata, muito comum em restaurantes populares. Normalmente inclui arroz, feijão, carne, salada e algum acompanhamento como batata frita ou ovo. A grande diferença é que no Brasil, todos os alimentos são servidos no mesmo prato, e a variedade de pequenos acompanhamentos costuma ser menor do que no teishoku. Nos Estados Unidos, a comparação mais próxima seria o chamado combo meal, ou refeições completas de restaurantes familiares, que incluem prato principal, acompanhamento e bebida. Porém, essas refeições costumam ser mais focadas em um único prato principal, com menos variedade de pequenos acompanhamentos e menor preocupação com o equilíbrio visual ou sazonalidade. Outra diferença importante é a filosofia alimentar. O teishoku enfatiza equilíbrio, moderação e diversidade de ingredientes em pequenas porções. Já muitas refeições ocidentais são estruturadas em torno de uma porção maior de um prato principal, com acompanhamentos secundários. Do ponto de vista nutricional, o teishoku também se destaca. A combinação de arroz, proteínas como peixe ou carne, legumes e sopa cria uma refeição equilibrada em carboidratos, proteínas, fibras e vitaminas. Muitos especialistas acreditam que esse tipo de alimentação contribui para a longevidade da população japonesa. Há também um aspecto cultural importante no momento da refeição. Antes de comer, os japoneses dizem itadakimasu, uma expressão de gratidão pelos alimentos e por todos que participaram de sua produção. Após a refeição, dizem gochisousama deshita, agradecendo pela comida. Outro detalhe curioso é que muitos restaurantes de teishoku exibem na entrada réplicas extremamente realistas dos pratos feitas de plástico. Essas amostras, chamadas shokuhin sanpuru, ajudam os clientes a visualizar exatamente como será a refeição antes de pedir. Mesmo com a modernização da sociedade japonesa, o teishoku continua extremamente popular. Ele pode ser encontrado em restaurantes tradicionais, redes modernas, estações de trem e até em cafeterias. Para muitos japoneses, pedir um teishoku significa ter a garantia de uma refeição completa, equilibrada e reconfortante. No fim das contas, o teishoku representa muito mais do que apenas um conjunto de pratos. Ele simboliza uma forma de pensar a alimentação baseada em harmonia, variedade e respeito aos ingredientes. Enquanto muitas refeições ocidentais se concentram em um prato principal dominante, o teishoku valoriza a diversidade e o equilíbrio entre vários pequenos sabores. Talvez seja justamente essa filosofia que torna essa refeição tão especial e tão representativa da cultura japonesa. Além de tudo isso, o teishoku também reflete a relação histórica do Japão com a simplicidade e o aproveitamento dos ingredientes. Ao longo de séculos, a culinária japonesa desenvolveu técnicas que valorizam o sabor natural dos alimentos. Em vez de mascarar os ingredientes com molhos muito fortes ou temperos excessivos, muitos pratos do teishoku são preparados de maneira simples, como grelhados, cozidos em caldo ou levemente temperados com molho de soja, miso ou mirin. Outro aspecto interessante é que muitos restaurantes especializados em teishoku funcionam quase como cantinas comunitárias. Em cidades japonesas, é comum encontrar pequenos restaurantes familiares onde moradores do bairro vão regularmente para comer refeições caseiras. Esses lugares muitas vezes têm cardápios simples, mas extremamente reconfortantes, lembrando a comida feita em casa. O teishoku também aparece com frequência em restaurantes localizados perto de estações de trem, áreas comerciais e universidades. Isso acontece porque ele oferece algo muito valorizado na rotina japonesa: uma refeição rápida, completa e relativamente barata. Em muitos desses restaurantes, o cliente escolhe o tipo de teishoku em uma máquina automática de pedidos, pega um ticket e entrega ao cozinheiro, tornando o processo ainda mais rápido. Curiosamente, o conceito de refeições equilibradas semelhantes ao teishoku também influencia as merendas escolares no Japão. Muitas escolas japonesas oferecem refeições que seguem princípios parecidos: arroz, sopa, proteína e vegetais variados. Isso faz parte de um esforço educacional para ensinar desde cedo hábitos alimentares saudáveis. Outro detalhe curioso é que o teishoku também pode variar bastante de região para região dentro do próprio Japão. Em áreas costeiras, por exemplo, é muito comum encontrar teishoku com frutos do mar frescos e peixes locais. Já em regiões montanhosas, aparecem mais pratos com vegetais, cogumelos e carnes.
Existem também variações modernas que refletem influências estrangeiras. Alguns restaurantes servem teishoku com pratos inspirados na culinária ocidental, como frango com molho demi-glace, hambúrgueres japoneses ou até pratos de estilo europeu adaptados ao formato do teishoku. Outra curiosidade é que muitos japoneses consideram o teishoku uma das refeições mais reconfortantes do dia a dia. Diferente de pratos muito elaborados ou festivos, ele representa a ideia de comida simples, nutritiva e satisfatória. Por isso, muitas pessoas associam o teishoku à comida caseira ou às refeições feitas por mães e avós. Mesmo turistas que visitam o Japão frequentemente se surpreendem com a quantidade de comida que acompanha um teishoku. À primeira vista pode parecer uma refeição simples, mas a soma de vários pequenos pratos acaba criando uma experiência gastronômica muito rica. Com o crescimento do interesse mundial pela culinária japonesa, o conceito de teishoku também começou a aparecer em restaurantes fora do Japão. Em alguns países, restaurantes japoneses modernos passaram a oferecer menus inspirados nesse estilo de refeição, apresentando vários pratos pequenos em uma única bandeja. Isso mostra que o teishoku não é apenas uma refeição tradicional, mas também uma expressão cultural profundamente ligada à história, aos hábitos e à filosofia alimentar do Japão. Ele representa equilíbrio, respeito pelos ingredientes e a ideia de que uma boa refeição pode ser simples, variada e harmoniosa ao mesmo tempo. Outra curiosidade interessante é que muitos japoneses escolhem o teishoku justamente por ele representar um tipo de alimentação mais próximo do que se considera uma dieta tradicional japonesa. Em contraste com refeições rápidas ou industrializadas, o teishoku mantém a ideia de comida preparada na hora, com ingredientes relativamente frescos e porções equilibradas. Esse estilo de refeição também demonstra uma característica importante da cultura japonesa: a valorização da rotina e da constância. Muitos trabalhadores no Japão frequentam os mesmos restaurantes de teishoku durante anos, criando quase uma relação de familiaridade com o lugar e com os cozinheiros. Também é comum que alguns restaurantes mudem pequenas partes do teishoku ao longo do dia. Durante o almoço, por exemplo, podem oferecer versões mais rápidas e acessíveis, chamadas de lunch teishoku, enquanto à noite podem aparecer versões mais completas ou com ingredientes especiais. Outra curiosidade é que alguns restaurantes oferecem refil de arroz gratuito, algo bastante comum no Japão. Isso permite que a refeição continue equilibrada, já que o arroz é considerado o elemento central da alimentação japonesa. Existem também versões de teishoku voltadas para café da manhã. O chamado asa teishoku, ou teishoku matinal, geralmente inclui arroz, sopa de miso, peixe grelhado, algas e ovo. Esse tipo de café da manhã tradicional japonês contrasta bastante com o café da manhã ocidental, que muitas vezes inclui pão, café, manteiga e alimentos mais doces. O teishoku também demonstra a importância do arroz na cultura japonesa. Diferente de muitos países ocidentais, onde o pão ocupa papel central na alimentação, no Japão o arroz é considerado a base da refeição. Muitos japoneses inclusive utilizam a palavra gohan, tanto para se referir ao arroz quanto à própria refeição. Outro aspecto cultural curioso é que a forma de comer um teishoku também segue certos costumes. Normalmente as pessoas alternam entre arroz e acompanhamentos, criando um equilíbrio de sabores a cada mordida. Essa forma de comer ajuda a apreciar melhor cada prato individualmente. Além disso, os pequenos acompanhamentos do teishoku muitas vezes incluem alimentos fermentados ou conservados, como picles japoneses chamados tsukemono. Esses alimentos ajudam na digestão e também adicionam contraste de sabor, trazendo notas mais salgadas ou ácidas para equilibrar a refeição. Outro ponto interessante é que o teishoku também pode ser encontrado em restaurantes especializados em determinados ingredientes. Por exemplo, existem restaurantes que servem apenas teishoku de peixe, outros focados em carne de porco, frango ou tofu. Essa especialização permite que cada estabelecimento desenvolva técnicas próprias para preparar o prato principal. Mesmo em grandes cidades japonesas como Tóquio ou Osaka, onde existem restaurantes extremamente modernos e sofisticados, os restaurantes de teishoku continuam populares justamente por sua simplicidade e autenticidade. No fim das contas, o teishoku representa algo muito maior do que apenas uma refeição tradicional. Ele reúne história, cultura, nutrição e estética em uma única bandeja. Cada pequeno prato faz parte de um conjunto que busca equilíbrio e harmonia,
refletindo valores profundamente presentes na sociedade japonesa. E talvez seja justamente essa combinação de tradição, simplicidade e equilíbrio que faz com que o Teishoku continue sendo apreciado por gerações no Japão e cada vez mais admirado por pessoas ao redor do mundo.